Opa, oficialmente gravando. E o vídeo de hoje é sobre simulados. Quando você deve fazer simulados na sua preparação? Qual é a função desses simulados? Como aumentar os seus acertos por meio dos simulados? Então, bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é: eu já fui o aluno, aliás, eu fui o aluno que ouviu muito durante a minha preparação que simulados, que eu deveria fazer simulados em todas as semanas, que era justamente a prática constante e frenética, frequente de simulados que me faria aumentar os meus acertos. Eu ouvi muito isso na minha preparação. Eu ouvi isso várias vezes, inclusive, por meio de vídeos aqui no YouTube. Eu abri o vídeo, eu lembro de uma moça que falava muito isso: você tem que fazer simulado, tem que fazer simulado, tem que fazer simulado. E eu entrei um pouco nessa. Só que aí, com o tempo, eu comecei a perceber que o simulado sozinho não me faria ganhar acertos. E aí depois hoje, né, com a minha prática, com os alunos que chegam todo dia até mim, eu percebo que o simplesmente fazer simulados não promove, não proporciona um ganho de acerto para o aluno. Ou seja, não é porque você está fazendo simulados semanalmente que você vai aumentar os seus acertos. E este é um ponto que muita gente confunde, cara. É surreal o tanto de gente que confunde isso. O pessoal tem a mesma ideia que eu tinha há 3 anos sobre simulados, quando eu estava me preparando ali para passar em medicina. E bom, o que eu quero te dizer sobre simulados? Eu quero começar este vídeo te falando sobre a função de um simulado na sua vida, na sua preparação. Parece um pouco óbvio, mas não é, porque a maioria não pensa nisso. A função de um simulado é justamente, preste atenção, simular a realidade de prova. Então, a função maior de um simulado é te permitir ter contato com a possível realidade de prova que você irá enfrentar no dia do seu vestibular, efetivamente. Então, grave a palavra simulado, simular. É essa a ideia, ó, da double bíceps, que você tem que ter justamente. Simulados te permitem simular a estratégia de prova. Então, eu me permitem ter um contato mais próximo com o dia da prova, ou seja, servem para eu treinar o que eu irei comer, as pausas que eu irei fazer, tanto de silêncio quanto de pausas que eu irei ao banheiro, como eu irei me vestir, qual sapato eu irei usar, vou de meia, não vou de meia, por exemplo, quanto de água eu vou beber, quais são as posições mais confortáveis na cadeira. Então, tudo isso aqui é sobre o ambiente também, né? Serve para eu treinar também estratégia de prova. Então eu vou começar por qual área eu vou pular, eu vou fazer o gabarito em qual momento, eu vou mesclar a redação, por exemplo, com qual área, como vai ser a minha estratégia de prova. Então eu tenho contato com essas duas faixas e o meu tempo. Então, por meio disso, eu também consigo ter contato com o meu tempo, saber quanto tempo eu estou demorando para fazer o simulado completo. Essas são as principais funções de um simulado: ter contato com essa realidade de prova. É para isso que serve o simulado. Agora, você pegar o simulado e começar a fazê-lo com o intuito de aumentar os seus acertos é um erro grave, é um erro gravíssimo. Eu não sei de onde que a gente, né, eu me incluo nisso, porque eu acreditava nisso, eu não sei, na verdade eu sei, né, de onde que nós tiramos isso. Mas, pô, não faz sentido. Por quê? Porque pensa, você vai lá, pega ali um bloco de questões simulado, faz essas questões, e aí você sai desse bloco e aí já gasta um tempo ali estudando outra matéria, porque o cronograma do colégio, do cursinho, sei lá, da plataforma que você assina, segue rodando. E aí você fez esse simulado, mas segue vendo outras aulas, tal, faz uma correção michuruca aí dele e pronto. Semana que vem tem mais um simulado. Como que isso vai te trazer lucro? Como que isso vai te trazer melhor aos teus acertos? Não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Mas eu acreditava nisso também. E eu sei que você já acreditou nisso. Tanto que hoje mesmo eu recebi uma pergunta de um aluno que falou assim: Júlio, eu estou há 3 semanas já batendo em cima aqui de um simulado. Eu tô certo nisso? Você tem certeza que eu tô certo? O cara perguntou desse jeito. Você tem certeza que eu tô certo? Eu devo mesmo insistir nessa correção? O correto não seria eu fazer um simulado por semana? E aí eu fui conversar melhor com o aluno e tal, porque ele já tinha visto uma resposta minha, eu fui conversar melhor com ele e tal. E aí ele falou: Júlio, eu tô em 115, 120, 125 acertos no máximo ali. E aí o cara queria fazer um simulado por semana. Cara, qual que é a lógica disso?
Por que que nós compramos essa ideia? Ela não faz sentido nenhum. É muito melhor o cara que está em 120 acertos fazer um simulado ou 2 simulados por mês e corrigir muito bem esse simulado. Faz muito mais sentido do que ficar fazendo simulado em cima de simulado. Entende? E aí, tá, neste momento você já deve ter entendido que simulados não te fazem ganhar acerto. E aí talvez você já esteja capulga atrás da orelha. E talvez pensando, pô, tá, mas como que eu aumento os meus acertos então? O que me faz aumentar os meus acertos? Boa dúvida, meu caro aluno. O que te faz aumentar os seus acertos é justamente, vou aqui um pouco mais para frente até para falar, é justamente uma correção muito detalhada do seu simulado. Não adianta você pegar ali o simulado, fazer por fazer e não corrigir bem. O que te faz aumentar os seus acertos é a habilidade de corrigir de uma forma minuciosa e muito qualificada o seu simulado. Se você não parar para fazer uma correção detalhada sobre os seus erros, ou seja, tanto lacunas, quanto desconhecimentos, quanto dúvidas, quanto falta de prática, exato, esses 4. Então, se você não parar para fazer uma correção muito criteriosa sobre esses 4 erros, em cada questão que você cometeu, em cada questão que você os cometeu, você não vai melhorar. Você vai jogar o teu tempo no lixo. Entendeu? Então, você precisa ter muito claro que o que te fará aumentar os seus acertos de um simulado para o outro é, na verdade, a correção de uma forma muito minuciosa e criteriosa. Ok. Então, caminhamos mais um passo. Simulado não aumenta acertos, função do simulado, como aumentar os acertos. Agora vamos entrar ainda mais nesta seara. Como que se aumenta os acertos por meio de uma correção? Como de fato deve ser essa correção? Então pense ali que existem alguns tipos de erro. Vamos elencá-los de uma forma mais detalhada. Existe o erro por lacuna. Então, existe um assunto grande e o aluno tem uma dúvida em um ponto detalhado deste assunto. Existe um assunto grande e ele tem uma dúvida em um detalhe deste assunto. Isto é uma lacuna. Caiu um assunto em uma questão e o aluno não sabe quase nada do assunto. Isso é desconhecimento total. Caiu um assunto e o aluno sabia, já tinha feito questões disso, mas mesmo assim ele errou esta questão. Boa, isso é falta de prática. E aí, ó, estou no terceiro, hein? Isso é falta de prática. Me lembre depois de falar de falta de atenção. Então, boa. Então, lacuna, desconhecimento, falta de prática e, pô, agora mesmo existe a falta de atenção, que é quando o aluno confunde uma coisa ou outra que já estava muito bem estabelecida no imaginário dele. São os 4 possíveis tipos de erro na minha visão. Aí eu quero que você entenda a diferença entre falta de prática e falta de atenção. Por quê? Porque o falta de prática é muito mais comum. Falta de prática, talvez até falta de domínio em alguns casos, e muito aluno confunde falta de prática com falta de atenção. O aluno fala, Júlia, eu errei aqui por falta de atenção. Aí eu vou entender qual foi o erro dele e eu vejo que claramente é uma falta de prática. E quais são as diferenças? Como são as diferenças, né? Falta de prática é quando o aluno já estudou o assunto, ele domina o conteúdo, ele entende o conteúdo, e aí é quando ele vê a resolução, ele bate o olho na resolução e ele fala, caraca, eu sabia isso aqui. Eu sabia isso aqui e eu errei isso aqui. Isso é uma falta de prática. E existe, né, a falta de atenção, que é quando o aluno ele deixa um detalhezinho passar, um detalhezinho. Então, é por agilidade, por rapidez, ele deixa um detalhe no enunciado ali passar. Isso eu posso caracterizar como uma falta de atenção. Agora, quando o aluno erra um raciocínio e fala que foi falta de atenção, não, isso é muito mais falta de prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos alunos usam a falta de atenção como uma justificativa, como uma muleta
para os erros deles. Afinal, quando eu digo que eu errei por falta de atenção, não há muito que possa ser feito, né? Eu errei ali por falta de atenção, né? Eu só preciso ser mais atento, né? Agora, quando eu erro por falta de prática, a fita muda, né? O negócio muda, porque se eu errei por falta de prática, eu preciso necessariamente praticar mais. Então, eu terei que fazer uma lista de questões. Ou seja, o meu engajamento com aquele assunto necessariamente precisará mudar. Então, errar por falta de prática é muito mais cansativo, te dá muito mais trabalho do que errar por falta de atenção. Então, muitos alunos preferem falar que erraram por falta de atenção, quando na verdade é falta de prática. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo para o aluno. Eu falo para ele: imagine que você esteja desorientado, 3 da manhã, você esteja voltando de uma festa, bêbado, acabado assim. Você conseguirá pegar o caminho da sua casa para voltar para sua casa? Muito provavelmente sim. Você saberá chegar à sua casa. Você conseguirá chegar à sua casa. Então, mesmo assim, tri-doido, tri-louco, cansado, ruim, você vai conseguir chegar à sua casa. Então, mesmo sem a atenção, sem um nível de atenção máximo, você conseguirá chegar à sua casa. Por quê? Porque você domina muito bem o caminho da sua casa. Você sabe perfeitamente ir até e voltar da sua casa. Ou seja, se você errasse o caminho da sua casa, seria até estranho, porque você já praticou tantas vezes esse caminho que você teria que estar muito debilitado mesmo para errar o caminho da tua casa, para não saber em qual rua você vira. Entendeu? Porque, nossa, sei lá, eu já fiz o caminho da minha casa há 10 anos. Faz 10 anos que eu faço. Como que eu vou errar? Nem se eu tiver doido, entendeu? Não tem como, não tem risco, não tem chance. É a mesma coisa. Imagine que eu fiz 200, 300 questões de porcentagem. Você acha mesmo que eu vou errar a porcentagem? Não vou, porque eu já fiz tantas vezes. Eu faço isso todo dia. Eu sei de cabeça a porcentagem. Então, como que eu vou errar? Entendeu? Então, você precisa ter essa ideia. Quando você erra um assunto, na maior parte das vezes, o seu erro não é por falta de atenção. É justamente por falta de prática. Por não ter praticado bem o assunto até agora. Por não ter colocado a mão na massa muitas vezes naquele assunto. É isso que você tem que entender. É isso que você precisa ter em mente. Errar por falta de atenção é muito diferente de errar por falta de prática. E você normalmente justifica o seu erro falando que você errou por falta de atenção, quando na verdade você errou por falta de prática. Boa, então pega essa pedrada. E por que eu dei essa pedrada? Porque eu coloquei os 4 tipos de erros de um simulado, e aí eu estava comentando justamente como deve ser a correção dos erros de falta de atenção e de falta de prática. Então eu estava comentando como que você deve corrigir essas questões. Entendeu? Um ponto muito importante que você precisa ter em mente para avançar os seus acertos. E aí eu queria dizer outro, né? Então me faltou falar de lacuna e de desconhecimento. Sempre que você tiver uma lacuna, um desconhecimento, você precisa traçar um planejamento do que você vai fazer para resolver essas lacunas e esses desconhecimentos. Não adianta você ir de forma desordenada, eu vou matar esse, eu vou matar aquele, eu vou ver aquele, eu vou ver aquilo, vou ver essa dúvida, eu vou ver aquilo. Não vai dar certo, porque você está de forma desordenada. Você precisa ser organizado a ponto de dizer: ok, errei isto aqui, agora eu vou elencar tudo o que eu errei, todos os assuntos que eu errei, e vou hierarquizar os mais importantes e os mais básicos e começarei atacando esses assuntos. Então, atacar, né, na minha cabeça, para você que não convive comigo, atacar significa: vou bater em cima dele, vou trabalhar, vou fazer questões dele, vou ver a teoria, vou estudar, vou entender detalhe por detalhe que eu preciso entender para acertar uma lista de 10 questões dele. Então significa que eu vou estudar a teoria desse assunto e aí depois vou montar uma lista de 10, 15 questões, vou corrigir essa lista. Se eu tiver ido mal nessa lista, eu vou montar outra lista de 10 a 15 questões novamente, sempre no nível fácil e médio, e depois dessa outra lista eu vou estruturar uma agenda de revisão. Olha, eu preciso revisar esse conteúdo aqui outras vezes, senão eu não irei o fixar, eu não irei gravar este assunto. Beleza?
Então, esta seria outra ideia pilar, basilar, que eu coloco, aliás, na prática de simulados. Boa? Então, bom, já falei muito, eu quero fazer um resumo aqui para você. Vamos comigo. Simulados sozinhos não te fazem aumentar os seus acertos. A função dos simulados é simular a realidade de prova, o tempo que você vai demorar, a estratégia que você vai usar, as condições do ambiente. Existem 4 tipos de erro: desconhecimento, lacuna, falta de atenção e falta de prática. Muitos alunos confundem falta de prática com falta de atenção. Você precisa ser o aluno que não vai confundir falta de prática com falta de atenção. Ao se deparar com a falta de prática, lembre-se do exemplo que eu te dei sobre estar bêbado e precisar voltar para sua casa e trabalhe em cima da falta de prática por meio das questões. 6º ponto e último: quando você encontrar uma lacuna, desconhecimento parcial, ou um desconhecimento, ausência total de informação, trabalhe em cima do conteúdo de forma muito detalhada, por meio de aula, questões, tal, que nem eu expliquei anteriormente, para de fato ficar craque nele e ter a habilidade de acertá-lo em um próximo simulado. 7º ponto que eu acrescentaria: crie um cronograma para os seus simulados, ou peça ajuda para alguém criar, por exemplo, pode pedir a minha ajuda, para que um cronograma seja criado de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu nível. Uma pessoa que é baixo desempenho não vai ter a mesma frequência de simulados que uma pessoa que é alto ou médio desempenho. Isso precisa ser muito claro no seu imaginário, senão você perderá o seu tempo na sua preparação. E como eu sempre digo, tempo é um sinônimo de aprovação. Se você perder o seu tempo, você irá necessariamente perder a sua aprovação. E não é isso que você quer, evidentemente. Bom, eu fico por aqui. Este é o vídeo de hoje sobre simulados. Peço que, se você gostou, faça a gentileza de se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante para o criador de conteúdo recém aqui do YouTube, para o novo criador de conteúdo, e me seguir aí no Instagram se você quiser. Tamo junto, grande abraço!